Um bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No nosso Evangelho no Lar, no dia de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 27, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, item 11 e item 12. Chamo-me Jaqueline e inicialmente vamos fazer como fazemos na prática do nosso Evangelho no Lar. Nós vamos fazer uma prece de abertura, depois eu vou lendo alguns trechos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos coube hoje, deste capítulo Pedi e Obtereis. Na sequência, eu irei refletir com vocês sobre esses pontos, e aí nós vamos encerrar fazendo a nossa oração. Então, convido a todos, queridos irmãos, presentes e internautas, para realizarmos a nossa singela prece. Pai, nesta manhã, nós pedimos o amparo espiritual para toda a humanidade terrena. Pedimos, ó Pai, a gota da esperança, a gota do discernimento, a gota da prudência, pois que uma pequena gota de amor que verte do teu coração até nós, já nos inunda de alegria, de esperança, de força e de coragem para seguirmos a caminhada. Então, nesta manhã, nós pedimos uma gota da tua misericórdia, que ela possa espargir por toda a humanidade terrena, amparando a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, neste planeta azul, maravilhoso, que se encontra em regeneração. Graças te damos, ó Pai, pelo amparo espiritual que se faz nesse instante, em todos os lares dos irmãos que nos acompanham, em todos os corações desses irmãos, para que a paz e a harmonia possa reinar em nossas vidas. Que assim seja. Então, o Evangelho de hoje, capítulo 27, Pedi e Obtereis, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, item 11 e item 12. Então, nós temos uma mensagem de Allan Kardec, que nos diz assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e volver ao caminho reto se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência dos excessos a que se entregou e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede em muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia sempre, se obrasse com sabedoria e prudência. Se não ultrapassasse o limite do necessário,
na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos que temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, nem ociosos. Evitaríamos as disputas e dissensões. Vejam, meus irmãos, que claro esse texto aqui. Que claro. Os Espíritos nos dizem que o tempo inteiro eles estão ao nosso lado. Se nós realizarmos a prece simples de coração, entoando auxílio ao plano maior, os bons Espíritos chegarão e venham ao nosso socorro, porque eles vão nos inspirar por meio dos nossos pensamentos, os bons pensamentos, aquelas ideias positivas para que a gente possa vencer as dificuldades da vida e retornar ao bom caminho, à senda do bem. E ao mesmo tempo eles nos ajudam a nos desviarmos do caminho do mal. Mas como é que isso? Como é que eles nos desviam do caminho do mal se nós temos o livre-arbítrio? É porque naquele instante eles estão ali nos incutindo bons pensamentos, ideias positivas, para que nós possamos, a partir de nós mesmos, da nossa responsabilidade interna, escolher o melhor caminho. E o irmão deu o exemplo aqui, que foi Allan Kardec, ele diz o excesso da alimentação. Hoje em dia as pessoas morrem mais por excesso de alimento do que por falta de alimento. O nível de obesos que existem no planeta Terra hoje é exponencial. As doenças decorrentes da obesidade são enormes. Mas é fruto do quê? É fruto da incúria. É fruto do mau proceder. É naquele momento em que a gente não consegue resistir às tentações. E que tentações internas, as nossas imperfeições. E aí nós escolhemos o caminho. E nós vamos nos responsabilizar por este caminho. Mas a espiritualidade maior nos diz nesse capítulo: pedi e obtereis. Pedi o amparo divino e ele vos será dado. Que nós possamos realizar a prática do Evangelho no lar, pedindo socorro aos espíritos maiores, para que eles possam sempre nos orientar na melhor decisão, no melhor caminho a tomar, que eles nos sustentem com a força moral que o texto nos diz aqui. Nós receberemos a força moral. Que força moral é essa? Que eles nos incutem. É o caminho do bem que eles nos convidam, para que nós tenhamos prudência nas nossas escolhas. Mas calma, prudência não é não escolher, é ter calma, é pensar, é refletir. O caminho que eu estou tomando, se eu vou falar algo, o que eu ganho com aquilo que eu falo para o meu irmão? Será que aquilo que eu vou dizer para ele vai redundar num bem para ele ou para mim? Ou será que eu estou apontando o dedo e muitas vezes julgando o meu irmão do caminho? Então eu preciso refletir. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu penso, e as minhas ações que eu vou tomar, que bem elas vão redundar para mim e para o próximo e para a humanidade como um todo. Então, se eu comer em excesso, se eu andar de carro em alta velocidade, se eu assumir responsabilidades demais na minha vida, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta e eu vou me estressar, e eu vou ficar ansioso, e eu vou me irritar, e eu vou mudar o padrão vibratório dos meus pensamentos, e as minhas escolhas provavelmente vão ser influenciadas por espíritos que vibram na mesma afinidade que nós. Então, no Evangelho no Lar,
Quando nós realizamos a oração, nós sintonizamos com o pensamento desses espíritos benfeitores, que lá estão conosco, estão aqui agora, neste momento, nos incutindo bons pensamentos. Porque a prece, meus irmãos, nos aproxima do Altíssimo. A prece é o traço de união que existe entre o céu e a terra. Que não nos esqueçamos, que possamos orar ao acordar, orar ao longo do dia, acalmar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que possamos vibrar na lei do amor, na paz, na serenidade, na busca de um bom entendimento com os nossos irmãos do caminho, buscando a cada dia colhermos mais paz e harmonia, pois que o Espiritismo nos ensina que a prece, é aquela comunicação entre nós, espíritos encarnados, que é o mundo corpóreo com o mundo espiritual. Olha que lindo isso. Então é o momento que nós podemos nos unir aos benfeitores através da prece, pedindo, solicitando o amparo, abertura de consciência, que a espiritualidade nos abra os olhos e os ouvidos para compreender o Evangelho, para praticar o Evangelho nas ações do nosso dia a dia. Nos diz Kardec ainda aqui no texto, renunciar à prece é negar a bondade de Deus. Vou repetir. Renunciar à prece, ou seja, não fazer prece, é renunciar à bondade do Pai, à misericórdia do Pai. É recusar para nós mesmos a assistência que nos chega dos benfeitores espirituais. É abrir mão dessa assistência que nós podemos receber diariamente para o nosso conforto, para a elevação da nossa alma, para a harmonia da nossa vida. A prece diária é como homeopatia. Ela acalma os ânimos, ela fortalece a caminhada, ela nos traz saúde. A água que é colocada na jarra para ser fluidificada ao longo do Evangelho no Lar, nós vamos bebê-la depois, é remédio para o nosso corpo físico e também para o corpo espiritual. E ao mesmo tempo que nós fazemos a prece, nós podemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Eles não precisam participar do Evangelho do Lar se eles não quiserem, mas nós vamos orar por eles, eles vão se beneficiar também. Nós vamos orar pelos enfermos, os doentes que se encontram nos hospitais, vamos orar pelos médicos, os enfermeiros que têm lutado ao longo do ano de 2020 para nos socorrer perante as enfermidades que nos chegam, a pandemia que nos assola, todo o planeta Terra. Então, meus irmãos, a prece é o traço de união entre o céu e a terra. Que possamos abrir o nosso coração ao Pai Maior todos os dias. Não renunciemos a essa misericórdia, a essa gota que verte do coração do Pai até nós, todos os momentos que realizamos a prece ou o Evangelho no Lar. É uma gota de amor que vem até nós, é uma gota de paz, acalma os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nós conseguimos raciocinar melhor frente às dificuldades da vida. E Jesus vai abrindo os nossos caminhos, através desses espíritos benfeitores que vão nos incutindo boas ideias, bons pensamentos. Meus irmãos, era esta a mensagem de hoje, deste Evangelho no Lar tão lindo, aonde nós recebemos este amparo, nos convidando à prece, à prática do Evangelho no Lar, todos os dias se pudermos. Vai ser uma bênção fazer todos os dias, no mesmo dia e no mesmo horário. Jesus,
Ao se levantar, o primeiro ato dele era elevar o pensamento a Deus, ao Pai, numa oração, em agradecimento pelas bênçãos. Que possamos agradecer mais também e louvar a Deus, bendizer ao Pai, o amparo que nos chega, bem como as dificuldades. Tudo é aprendizado, a doutrina espírita já nos ensinou. Tudo que nos chega é aprendizado. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento deste Evangelho no Lar. Fazendo uma respiração profunda. Agradecendo a equipe espiritual que nos envolve neste momento, nas bênçãos da paz. E vamos pedir pela nossa saúde, pela saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Vamos também solicitar pela saúde de todos os irmãos deste planeta Terra, pela saúde física e a saúde moral, que possamos evoluir moralmente, todos nós ainda doentes da alma, como disse Jesus. Eu vim para os doentes. E o meu remédio há de eu curá-los. Qual é o remédio? É o Evangelho que nos chega nesta manhã para nos curar, para nos amparar, para nos incutir força. Força espiritual, força moral para seguirmos o caminho do bem, nas sendas retas do dia a dia. Que cada dia possamos realizar uma gota de uma ação no bem, uma ação no bem, uma oração pedindo amparo a todos nós. Gratidão ao Mestre Jesus, gratidão aos Espíritos de luz e de paz. E damos por encerrado o nosso Evangelho, que assim seja.